eu sou advogado aqui do escritório Lopes Rezende Maslon Advogados e esse é o nosso canal LRM Informa. Já se inscreva aqui no nosso canal para que você possa estar recebendo semanalmente novos vídeos com dicas e atualidades sobre os mais variados assuntos da área do direito. No dia de hoje eu vou dar uma dica rápida sobre um cuidado que a gente deve ter na hora de adquirir um imóvel. Existem algumas obrigações, algumas dívidas, que no direito a gente chama de propter rem. O que significa isso? São dívidas que se vinculam ao imóvel e todo aquele que compra esse imóvel, o futuro proprietário, adquire essas dívidas junto com ele. O imóvel ele passa a ficar vinculado a uma dívida adquirida pelo antigo proprietário e que ela vai passando para os futuros compradores. Que tipo de dívida que é essa? Dívida de luz, de água, de gás, essas são dívidas propter rem? É disso que a gente vai tratar aqui hoje. A gente tem que entender que dívida de água, de luz, de gás não são propter rem. Essas não são dívidas que se vinculam ao imóvel, elas são dívidas pessoais do antigo proprietário. O que isso significa dizer? Que as concessionárias de energia elétrica, de gás e de água, elas não podem cobrar você, consumidor, pelas dívidas anteriores dos antigos proprietários, porque essas dívidas não se vinculam ao imóvel. Então eles não podem cobrar você por essas dívidas, por essas contas atrasadas e muito menos negativar o seu nome. Isso dá causa a danos morais. É muito comum as concessionárias de energia elétrica, por exemplo, negativarem o consumidor por uma dívida de um proprietário antigo. Esse procedimento é ilegal, porque essas dívidas não são propter rem, elas são dívidas pessoais do antigo proprietário. Então, quando você compra o imóvel, você pode diretamente exigir uma nova ligação no seu nome pessoal, a ligação de água, de gás e de energia elétrica, tá certo? Então, resumindo, dívidas de água, luz e energia de gás não são dívidas propter rem, tá bom? Qual que é a dívida propter rem? Taxa de condomínio. A taxa de condomínio é uma dívida que se vincula ao imóvel. Então, quando você vai adquirir uma unidade num apartamento, num condomínio, é muito importante que você fique atento para o histórico desse apartamento. Você fala com a administradora do condomínio para saber se existem taxas de condomínio, mensalidades atrasadas. Se existirem mensalidades atrasadas, você se torna o responsável por elas, mesmo que o antigo proprietário tenha sido o culpado pelo atraso, justamente porque são dívidas propter rem. As taxas de condomínio, elas se vinculam ao imóvel e todo novo comprador, o futuro proprietário, adquire essas dívidas junto com o imóvel. A taxa de condomínio, portanto, é uma dívida propter rem, ao contrário das dívidas que a gente mencionou anteriormente. Tá certo? Então, vamos supor que você está morando num apartamento e você recebe uma notificação da administradora de condomínio, avisando que tem dívidas atrasadas em 3 meses de taxa de condomínio. Você não pode alegar que você está morando apenas um mês naquele apartamento, que você acabou de se mudar, porque essas dívidas agora são suas, tá certo? Então fique bem atento com relação às taxas de condomínio. Uma outra dica importante diz respeito a alguns imóveis que moram perto de regiões onde tem uma área ambiental protegida, Por exemplo, sítio. Se você for comprar um sítio, é muito importante que você verifique perante a municipalidade, o poder público, se existe algum tipo de processo com relação àquele imóvel relativo a danos ambientais. Por quê? Porque as obrigações ambientais, a obrigação de reflorestamento, por exemplo, é uma obrigação propter rem. Então, a obrigação de indenizar em razão de algum dano ambiental também é uma obrigação propter rem. Então, vamos supor que você adquiriu um sítio de uma pessoa e aí você descobre que aquela área foi desmatada pelo antigo proprietário. Você, nesse caso, pode ser responsabilizado pelo poder público, uma obrigação de fazer, e ter que reflorestar toda aquela área em torno daquele sítio. Então tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir esses imóveis perto de áreas florestais ou áreas ambientais protegidas pelo poder público, porque são obrigações propter rem, essas obrigações de reparar dano ambiental ou de indenizar por algum dano ecológico, tá certo? Então fica essa dica com relação às dívidas propter rem e os cuidados que você tem que ter na hora de adquirir um imóvel. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique no sininho, compartilhe, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque semana que vem vão ter novos vídeos a respeito de vários assuntos da área do direito. Muito obrigado.